Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Franco, estou aqui concorrendo à vaga de professor auxiliar em Direito Constitucional e o tema que foi proposto para ser tratado nesses 10 minutinhos é controle de constitucionalidade repressivo concentrado. Então eu vou tratar um pouquinho sobre o tema e ao final eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, porque eu tenho interesse de ser professor auxiliar no IGD, porque eu tenho interesse de ser professor, então, dentre outras coisas, mas isso eu vou deixar para o final desse vídeo. Então vamos lá. Antes da gente entrar, propriamente dito, nas ações do controle de constitucionalidade, primeiro nós temos que entender o que é o controle de constitucionalidade repressivo e concentrado. Pois bem, o controle de constitucionalidade repressivo é aquele que acontece após o aperfeiçoamento do ato normativo. Ou seja, quando uma determinada lei ela já está vigente, ela já produz os seus efeitos no universo jurídico, o Poder Judiciário ele pode exercer o controle de constitucionalidade repressivo. Ao contrário, o controle de constitucionalidade preventivo ele acontece antes do aperfeiçoamento do ato normativo. Então, o ato normativo ele ainda não produz seus efeitos jurídicos, ele ainda não produz seus efeitos jurídicos perante a sociedade. A lei ainda não está em vigor. Então, é um controle preventivo, que ele pode ser exercido pelo Poder Judiciário, ele pode ser exercido pelo Poder Legislativo, ele pode ser exercido pelo Poder Executivo, certo? Então, esse é o controle preventivo e esse é o controle repressivo de constitucionalidade. Por outro lado, dentro desse controle repressivo de constitucionalidade, manifestado no âmbito do Poder Judiciário, ele possui duas formas, o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso ele está esparramado nas mãos de qualquer pessoa. Não tem um legitimado específico, legitimados, melhor dizendo, específicos para a propositura das ações de controle difuso. De modo que a ação de controle difuso, ela possui a causa de pedir dela é a inconstitucionalidade da norma. Todavia, não é o pedido principal dessa ação. Repetindo, no controle difuso, ela possui como causa de pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Todavia, este não é seu pedido principal, e sim sua causa de pedir. Ao contrário, o controle concentrado, ele possui como pedido principal a inconstitucionalidade da norma. E por que ele se chama concentrado? Porque ele está concentrado nas mãos de um único órgão. Se temos como parâmetro a Constituição Federal, apenas o STF realizará o controle concentrado. Se temos como parâmetro a Constituição Estadual, o controle concentrado será realizado, então, pelo Tribunal de Justiça. Então, neste primeiro momento, antes de nós adentrarmos nas ações de controle concentrado, que seria a ADI, a ADC e a DPF, que são julgadas perante o Supremo Tribunal Federal, tendo como parâmetro a Constituição Federal, nós temos que falar sobre os legitimados deste controle concentrado. Como dito anteriormente, o controle difuso ele está esparramado nas mãos de todos. Eu posso propor uma ação de controle difuso, mas eu, Guilherme, não posso propor uma ação de controle concentrado. Mas por que, Guilherme? Porque eu não me enquadro nos legitimados constantes no artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 ele diz que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Assembleia Legislativa, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o partido político com representação no Congresso Nacional, a Confederação Sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Então são esses os legitimados para propor a ADC, a ADI e a DPF. Além disso, o Supremo Tribunal Federal ele dividiu esses legitimados em legitimado universal e legitimados especiais. Mas, Guilherme, o que são esses legitimados especiais? Os legitimados especiais, quando você vai propor a ação, vai propor uma ADI, vai propor uma ADC, vai propor uma DPF, os legitimados especiais eles precisam comprovar a pertinência temática. A pertinência temática, ela nada mais é do que a relação lógica existente entre o legitimado e o objeto do pedido. Mas, Guilherme, quem são, então, esses legitimados especiais? Os legitimados especiais, segundo o STF, eles estão constantes no artigo 103, inciso 4, 5 e 9 da Constituição Federal. Inciso 4, 5 e 9 do artigo 103 da Constituição Federal. Perdão. Quais são, então, esses legitimados? A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa Distrital do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, essas pessoas, eles precisam demonstrar o quê? A pertinência temática. É estabelecer essa relação entre o legitimado e o objeto da ação, e o objeto do pedido.
Pois bem, então vamos entrar aqui na primeira ação do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos falar da ADI. A ADI ela está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal e na Lei 9.868 de 99. A ADI ela analisará a compatibilidade de lei ou ato normativo federal ou estadual com a Constituição Federal. Repito, a ADI ela irá analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo federal ou estadual com a Constituição Federal. Aí você me pergunta, Guilherme, que isso inclusive é muito importante para a segunda fase. Na ADI, possui cautelar, cabe liminar? Na Lei 9.868 fala em cautelar. A palavra correta seria essa. ADI com pedido cautelar. Cabe na ADI, Guilherme? Cabe cautelar. Mas essa cautelar ela vai ter efeitos ex nunc. Nunca será retroagido, nunca retroagirá, em regra. Isso está previsto no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99. Artigo 11, parágrafo 1º. Mas, Guilherme, a ADI, de modo geral, quais são os efeitos dela? Os efeitos da ADI é erga omnes, ex tunc e vinculante. Assim como a súmula vinculante, as ações do controle concentrado, elas vinculam todo o poder executivo e todo o poder judiciário. Mas, Guilherme, elas não vinculam o poder legislativo? Não, no exercício da sua função típica. Assim como o executivo. Se o executivo estiver exercendo a função atípica dele, legislando, não pode ele ser vinculado por meio de uma ADI. Então, a ADI, o resultado da ADI, por exemplo, a procedência de uma ADI, ela não irá vincular o poder legislativo no exercício da sua função típica. Essa ADI que eu falei até o momento para vocês, ela é chamada de ADI genérica. Então, Guilherme, tem mais de um tipo de ADI? Sim. Essa que está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A, que analisa a compatibilidade de lei ou ato normativo federal ou estadual à Constituição Federal, nós chamamos de ADI genérica. Além da ADI genérica, nós temos a ADI por omissão e nós temos, então, a ADI interventiva. Mas, Guilherme, o que é, então, a ADI por omissão? O objetivo da ADI por omissão é dar a uma norma constitucional destituída de efetividade a sua correta efetividade. Ou seja, a ADI por omissão ela tem objeto as normas constitucionais de eficácia limitada. Ou seja, quais são as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas que dependem de outra lei para produzir seus efeitos com plenitude. Então, ela só produzirá seus efeitos caso haja uma lei que dê essa autonomia para ela produzir os seus efeitos de modo geral. Ao contrário da norma de eficácia contida e da norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena ela não depende de lei, nem admite lei que restringe o seu conteúdo. Por sua vez, a de eficácia contida, a princípio, ela é igual à plena. Mas ela deixa aberta a possibilidade de que seja restringido a sua atuação. Então, a ADI por omissão ela vai ser aplicada às normas de eficácia limitada. Ela busca dar efetividade a essa norma constitucional. Ué, Guilherme, então a ADI por omissão ela muito se parece com o mandado de injunção. Correto. O objeto dos dois são o mesmo. Mas a diferença é que o mandado de injunção é uma ação de controle difuso, enquanto a ADI por omissão ela é uma ação de controle concentrado. Então, até o momento, nós falamos da ADI genérica, falamos da ADI por omissão, e agora, por fim, a ADI interventiva, que está prevista no artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que a decretação de intervenção ela dependerá de provimento do Supremo Tribunal Federal e de representação do Procurador-Geral da República, nas hipóteses constantes no artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Guilherme, mas o que está previsto nesse artigo 34, inciso 7? O inciso 7 do artigo 34, ele diz o seguinte: a União não interverá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de conta da administração pública e aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos estaduais, compreendido a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde.
Então, nesses casos, Guilherme, caso haja a recusa da execução de lei federal, e caso se enquadre em um dessas alíneas do artigo 34, inciso 7º, caberá então a ADI interventiva? Sim, caberá a ADI interventiva. Então, perceba que nós falamos de 3 formas da manifestação da ADI. A ADI genérica, a ADI por omissão e a ADI interventiva. E agora vamos passar, por fim, para a ADC. A ADC, ao contrário da ADI, lembrando que a ADI ela faz um exame de compatibilidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, perante a Constituição Federal. Na ADC, nós temos como objeto apenas lei ou ato normativo federal. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ficar atentos. E o segundo ponto, o segundo questionamento que nós podemos fazer é o seguinte: mas Guilherme, ação declaratória de constitucionalidade, correto? Correto. Mas espera aí, a lei, ela já não é presumidamente constitucional? Ela possui uma presunção, na verdade, aí eu te respondo, uma presunção relativa. Ou seja, ela admite prova em contrário. Não há uma presunção absoluta da constitucionalidade da norma. Ah, não. Então entendi. Então, a ADC, ela tem por objeto, então, uma norma, uma lei ou ato normativo federal. Porque essa lei ou esse ato normativo, ele possui uma presunção relativa, certo? Isso mesmo. E qual que é a diferença, então, com a ADI? A diferença com a ADI é que, na ADC, nós precisamos ter uma controvérsia judicial relevante. Como assim? Vamos supor, então, que o Tribunal de Justiça de Goiás, ele entende que uma determinada lei é constitucional. E o Tribunal do Rio Grande do Sul, ele entende que essa lei é inconstitucional. Nós estamos tendo aqui uma controvérsia judicial. Ou seja, nós temos decisões contraditórias. Como que nós iremos resolver isso? Nós iremos propor uma ação declaratória de constitucionalidade, para ver se de fato essa lei federal ou esse ato normativo federal, ele é constitucional ou inconstitucional. Guilherme, da mesma forma na ADI, aqui na ADC cabe cautelar? Sim, aqui cabe cautelar. Se deferida a cautelar aqui, há a suspensão dos processos individuais que tratam sobre esse determinado assunto, objeto dessa lei ou desse ato normativo. Essa previsão está contida no artigo 21 da Lei 9.868 de 99. Então, Guilherme, essa questão é muito interessante, porque a procedência da ADI, se a ADI ela for julgada procedente, é porque aquela norma ela é inconstitucional. E se a ADC for julgada improcedente, é porque aquela norma é inconstitucional também. E se a ADI for julgada improcedente, quer dizer então que aquela norma é constitucional. E se a ADC for julgada procedente, quer dizer que aquela norma é constitucional. E aqui então nós temos ações de natureza então dúplice, ambivalente. Elas se completam. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade, ou seja, a improcedência da ADC, ela gera a inconstitucionalidade da norma, assim como a procedência da ADI. Uma questão muito interessante, que inclusive está prevista no artigo 24 da Lei 9.868, que é chamado de ações de natureza dúplice, ambivalentes ou de sinais trocados. E por fim, agora, nós falaremos da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal e na Lei 9.882 de 99. A lei ela não define o que seja o preceito, o que é preceito fundamental. Mas a ADPF ela veio com o objetivo de complementar as ações de controle de constitucionalidade, de controle concentrado. Então, é uma subsidiária. Então, quando nós formos fazer ali a segunda fase da OAB, primeiramente, nós temos que analisar se cabe uma ADI, se cabe uma ADC, e depois que nós vamos ver se cabe uma ADPF, porque ela é subsidiária. E ao contrário da ADC e da ADI, lei ou ato normativo estadual e federal. ADC, lei ou ato normativo federal. E a ADPF, lei ou ato normativo federal, estadual, distrital e municipal. Veja que a ADPF, nós podemos declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal perante a Constituição Federal. Nós podemos fazer isso por meio de ADI? Não. A ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual.
Além disso, nós podemos discutir normas editadas na ADPF, nós podemos discutir normas editadas antes da Constituição de 1988. Ah, então, Guilherme, se a gente tem uma lei anterior à Constituição de 88, com a ADPF a gente vai buscar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade dessa norma? Não. Se a norma ela é anterior a 1988, o parâmetro dela não foi a Constituição de 1988. Então nós vamos trocar a palavrinha aqui. Nós vamos falar de recepção ou não recepção da norma. E os legitimados, Guilherme? Quais são os legitimados da DPF? São os mesmos, constantes no artigo 103 da Constituição Federal. Então, é isso. Eu tentei falar aqui de uma maneira breve, objetiva e transmitir um pouquinho do que eu sei sobre esse tema que, particularmente, eu gosto muito, adoro estudar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula que eu tenho dado aqui. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos, o áudio às vezes não está muito bom, a imagem não está muito boa, mas eu espero que tenha passado a imagem, tenha passado o meu interesse, a paixão que eu tenho em poder dar aula. Eu passei recentemente no AB e eu sempre tive o sonho de poder dar aula. Eu, inclusive, tive aula com o professor João Augusto e no terceiro período da faculdade eu falei para ele: professor, eu quero dar aula. Eu acho que eu vou me apaixonar por isso e eu já estou amando só de fazer isso daqui. Então eu quero agradecer e eu ficaria muito, muito, muito feliz se eu tivesse essa oportunidade. Muito obrigado.